Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia. Nós estamos alegres porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estar aqui nessa manhã aprendendo a palavra de Deus. Antes de nós estudarmos a lição, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça e amor derramados em nossa vida nesta hora. Pedimos, Senhor, o teu favor, a tua bênção, para que fale conosco, Senhor, de uma maneira especial. Senhor, nós sabemos que estás conosco neste momento, Senhor, derramando uma porção da tua sabedoria. Nos ajuda nesta aula, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse trimestre, nós estamos estudando, os irmãos podem ver na capa das suas lições, sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos a certeza, Deus tem falado poderosamente aos nossos corações ao longo desse trimestre e hoje não será diferente. Hoje a lição de número 11 tem o título Cultivando a Convicção Cristã. O nosso textuário está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 3, que nos diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E a nossa verdade prática diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Então nós aprenderemos hoje, nesse domingo, dia 10 de setembro, é também comemorado, irmãos, o Dia Nacional de Missões. Então, na oração final, nós vamos orar pelos nossos missionários, pela obra missionária, esse projeto que com certeza vem do coração de Deus, é uma ordenança bíblica e hoje, em especial nesse dia 10, comemoramos o Dia Nacional de Missões. Que Deus abençoe os nossos missionários. A nossa leitura, irmãos, bíblica está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Então os irmãos podem acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, bem como sabeis, nunca usamos palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Antes, fomos brandos entre vós, como o que ama, que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como também sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus e para com os que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Meus irmãos, eu convido a você, amado irmão e irmã, a recebermos com alegria nosso professor, nosso irmão evangelista Milton Vicente, é um instrumento de Deus nessa manhã para nos ensinar a santa palavra do Senhor. Muito bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos nesta manhã mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, domingo abençoado por Deus, e vamos lá em nome de Jesus.
Estamos aqui nesta manhã com ajuda não, irmão. Quem faz toda essa produção e essa edição aqui desses programas, dessas lives, é o irmão Igor Bianchini. Ele não passou bem de saúde esses dias, nós estamos aí, está em recuperação, mas está aqui conosco nesta manhã e é o abençoado irmão com paciência, com amor que faz esse trabalho e nós conseguimos levar até você que está nos assistindo e participando dessa aula desta manhã. Bom, irmãos, nós estamos nesse trimestre, nas últimas, por que não dizer nas 9 últimas aulas, últimos domingos, a gente vinha trabalhando muito a questão das ideologias do relativismo, das ideologias que está vindo em desacordo com a palavra de Deus. Então, a questão de desconstrução, né, das grandes verdades e doutrinas da palavra de Deus. Mas nós percebemos que a lição passada e a lição de hoje, nós já vamos mudar um pouquinho o foco e nós vamos perceber e também, por que não, medir, aferir a questão da nossa convicção cristã. Como eu, como você, nós estamos cultivando esta convicção cristã. Então é muito importante a lição desta manhã para a gente fazer essa reflexão sobre essa convicção. Bom, muito rapidamente, o tempo é tão curto e nós não podemos aqui perdê-lo. A introdução, essa questão da convicção, irmãos, no tempo desse relativismo, né, é um convite para andar na contramão da cultura intelectual pela qual tudo é relativo, né? Será que é? Será que não é? Tudo, ninguém tem certeza de nada. Quando eu falo ninguém, evidentemente, quem não está embasado nas escrituras sagradas. E a dúvida é o que paira. Essa, na verdade, é uma dúvida. Quem não está na Bíblia, dentro de uma teoria, quando fala-se teoria, gente, é uma teoria, não é uma certeza, não é uma palavra, né, correta, confirmada, não. Então, aí quando nós vemos que a fé cristã, ela traz uma convicção profunda a um coração permeado de incerteza. A palavra de Deus nos traz convicção profunda diante de tantas dúvidas, de tantas incertezas, de tantos desmando ideológico, em detrimento às certezas, às convicções que a palavra de Deus nos traz. Amém, irmãos? Então, que tenhamos essa firmeza, essa convicção. Quando nós falamos em convicção, nós podemos ver que convicção é uma crença ou uma opinião a respeito de algo, a respeito de alguma coisa. Na verdade, nós somos convencidos, né? Vem do convencimento que a palavra nos faz estar convencido diante de um mundo tão relativista. Então, o título da lição de hoje é Cultivando a Convicção Cristã. Eu quero ler um versículo e quero que vocês nos ajudem, nos acompanhem, que é 2 Timóteo 1 e 12. 2 Timóteo 1 e 12, nós vamos ver o seguinte, 1 e 12 de 2 Timóteo, se não estiver, está aqui na lição, na introdução, 12 e 14, gente, olha. Diz assim, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Olha a convicção, irmão. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo da sã palavra. É um conselho que Paulo está dando a Timóteo e a nós, né? Da sã palavra de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E olha o próximo versículo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Irmãos, nós fomos ler todo esse capítulo aqui. São admoestações, advertências de Paulo a Timóteo para termos firmeza nessa convicção. Então não cabe
ao salvo esmurmurecer em meio às tribulações. Paulo foi um grande exemplo de abnegação, de convicção e de certezas, né? E aqui, se nós formos ver Filipenses 3:14 também, é interessante lermos esse versículo, Filipenses 3:14, olha o versículo que diz aqui: prossigo para o alvo, aleluia, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, nós vamos ter um alvo, é isso que Paulo está dizendo aqui, convicção é isso, é ter um alvo, estar convicto de que estou certo e que vou lutar para essa certeza se concretizar, né? Estabelecendo em mim uma convicção e alcançarmos o alvo. Então, nessa lição, nós vamos estudar justamente os aspectos espiritual, o aspecto moral, o aspecto social, né? Que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão, é despertar em nós o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Irmãos, a cada dia que está passando, vemos que o funil, né, vai ficando mais estreito. E nós precisamos manter dentro de uma convicção. Nós não podemos ficar na incerteza, gente. Incerteza é para o mundo. Mas para nós, dentro do Evangelho, dentro das diretrizes da Palavra de Deus, é termos convicção, né, do que nós estamos crendo, do que nós estamos fazendo e do que nós estamos perseguindo. Esta é a verdade. Muito bem, nós vamos primeiramente falar sobre essa questão da convicção espiritual, né, porque nós vamos estudar hoje, na verdade, 3 pontos, que é convicção espiritual, convicção moral e convicção social, né? Vamos ver a questão espiritual nossa, a questão moral, que é o nosso caráter diante dos demais, e também a questão social, se nós estamos, né, sendo sensibilizados através da fé em fazer a obra social, em cuidar do nosso, das pessoas, do nosso próximo. Muito bem, convicção espiritual. Convicção espiritual. O objetivo aqui desse primeiro ponto, gente, é estimular a convicção espiritual dos cristãos a partir da confiança em Deus. Gente, eu vou repetir. Estimular a convicção espiritual dos cristãos, de nós, a partir da confiança que nós temos em Deus. Então, dentro dessa convicção espiritual, vamos ver o primeiro pontinho, que é o poder do Espírito. Gente, Paulo, claro, ele demonstra isso, né? Que ele estava no Espírito, não estava na carne. O desejo dele era de revelar ao mundo, aos gentios, as doutrinas e as verdades da palavra de Deus, e nada dele. Ele disse, a minha capacidade, ou a nossa capacidade, vem do Senhor, né? Então, Paulo deixa Corinto por orientação divina. Corinto, os irmãos sabem que ainda na Ásia, né? Ali ao norte do mar Mediterrâneo, e já ultrapassando essa linha, já entra na Europa, que é Filipos e Tessalônica, que aquela visão que Paulo diz, passa na Macedônia e ajuda, né? Então, ele vai evangelizar, no caso que eu já acabei de dizer, Filipos e Tessalônica, que já é um território europeu. Paulo deixa claro que a sua pregação não foi mero discurso, né? Um discurso que às vezes você quer discursar sobre um tema que ele não vem do seu coração, não vem da sua tese, não vem da sua crença, mas Paulo diz, não, o meu discurso não é simplesmente um discurso meu, racional, mas sobretudo em espírito, ou em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Gente, olha aqui que nós lemos e que nós vemos em 1 Tessalonicenses 1:5, gente. 1:5 de 1 Tessalonicenses. Olha, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. E, gente, olha que versículo, como encaixa tão bem no assunto que nós estamos falando, né? Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, o evangelho, gente,
a convicção no evangelho de Paulo, na sua pregação, era uma convicção do poder no Espírito. Não, ele não trazia isso dele, mas acreditava tudo isso ao Senhor, tudo isso ao Espírito Santo, que capacitou Paulo e nos capacita nos dias de hoje. O que resultou na salvação, da libertação dos Tessalonicenses. Toda essa pregação no Espírito resultou na salvação, resultou na conversão, na mudança de rumo de um povo, gente. Olha 1 Tessalonicenses 1:6. Eu vou até fazer uso aqui do meu óculos. 1:6, gente, olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 1, na verdade é do versículo 6 ao 10, olha. E vós fostes feitos nossos imitadores no Senhor. Está falando de ter alcançado esse povo, né? Essa cidade. Recebendo a palavra em muitas tribulações. Gente, para fazer isso aqui tem que ter convicção, né? E com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Por quê? Por vós soou a palavra do Senhor. Gente, isso aqui vai muito longe. Por vós soou a palavra, isto é, eles já estavam evangelizando por eles mesmos aquilo que eles aprendiam. Então, nos dias de hoje também é assim, gente. A palavra de Deus, o evangelho, tem que soar através de nós, né? Olha aqui. E não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aí prossegue, gente, olha, aí fala da esperança que nós temos no céu, no Filho de Deus. Por quê, gente? Por causa de uma pregação cristocêntrica, uma pregação com convicção, uma pregação e uma convicção dentro do Espírito. Então, quem nos traz essa convicção, na verdade, é o Espírito Santo através da sua palavra. Outro ponto interessante, dentro dessa questão da convicção espiritual, é a confiança em Deus. Se nós não confiarmos, gente, né? Não tem condição. Nós temos que confiar muito em Deus para nós termos essa convicção, para nós nos estabelecer nessa convicção. Paulo padeceu, ele foi agravado em Filipos, né? Ele foi agravado, ele foi chicoteado, ele foi expulso das cidades ali, tanto em Corinto também, ele foi assim, muito reprovado por eles não aceitaram muito, né? Reprimiram muito a Paulo na sua teoria, enfim, ele foi realmente com grandes dificuldades em Corinto, em Filipos. Se nós observarmos em 1 Tessalonicenses 2:2, aí nós estamos abertos aqui já. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Gente, nós precisamos sim, confiar muito em Deus para a gente combater, para a gente ter convicção, para a gente permanecer na palavra, nas doutrinas, dentro da convicção cristã. Então, Paulo, ele teve muita dificuldade e aqui diz que ele trabalhou fortemente, mesmo sendo agravado na cidade de Filipos. E quando nós vamos para Atos 16, né, 16, 22 a 24, nós lembramos da história de que Paulo, estando em Filipos, Paulo e Silas, né, pregando a palavra de Deus, e houve toda aquela questão daquela menina, e os seus senhores ficaram muito furiosos, né, por tirar a menina de cena, né, porque era possessa por um espírito de adivinhação e tudo mais, e trazia grandes créditos aos seus senhores. Eles foram encerrados na prisão. Mas quem tem convicção, gente, faz igual Paulo e Silas. Diz a Bíblia que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. E os alicerces ali daquele cárcere, ele foi movido, não é, pelo poder de Deus para deixar para nós hoje essa ajuda, essa advertência em termos confiança em Deus,
para mantermos a nossa convicção espiritual afinada em dias. Eu quero só ler um versículo em Apocalipse 2:10 para a gente passar para frente um pouquinho aqui, mas olha o que diz aqui Apocalipse 2:10, gente, olha. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Gente, isso aqui não é só no tempo de Paulo, não. Nos dias de hoje está acontecendo isso. Você pega nos países da Ásia, onde não aceita o cristianismo, isso tem acontecido, até morte, vidas tiradas, né, sob perseguição, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel, isto é, seja fiel até a morte, permaneça, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto importante dentro da convicção espiritual de Paulo é a fidelidade na pregação. Paulo, ele assegura que anunciou o evangelho e não foi com engano, nem com imundície e nem com fraudulência. Esta é a forma que Paulo anunciou o evangelho, dentro de uma fidelidade, gente. Não foi racional dele, pessoal dele, não. Foi da palavra do próprio Cristo, do próprio Senhor, através do Espírito Santo. E diz aqui, olha, o versículo 1 Tessalonicenses 1 e 2, onde nós estávamos. Vamos voltar um pouquinho rapidinho aqui. Gente, olha, nós vamos ler bastante versículo para ficar muito firme isso, ficar muito cravado. Você que nos acompanha, que sabe pela primeira vez, quem sabe você ainda não está nesse meio evangélico, está hoje aqui acompanhando a gente por esta aula desta manhã. 1 Tessalonicenses 2:3. Olha o que diz aqui. Perdão. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Essa é a expressão de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo, olha, a nossa pregação não foi assim não. Nossa pregação veio do Senhor. Ela parte de Deus, as diretrizes do Senhor. Então Paulo mostrou que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas ou artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Gente, hoje, infelizmente, o que acontece, né, tem até um ditado fora que a mentira falada muitas vezes ela passa a ser verdade, né? Então, dentro de um artifício de sedução, ela acaba desvirtuando pessoas que muitas das vezes, gente, foram aprenderam as Sagradas Escrituras e começam a deturpar, começa a entrar numa área de relativismo, né? Será que é? Será que não é? Não é bem assim? Mas Paulo, ele demonstrou dentro ali da doutrina cristã um procedimento não de fábulas inventadas e não com artifícios, mas com a palavra de Deus. É a segunda epístola a Pedro, gente. Segunda epístola de Pedro. Olha aqui o versículo. Ó. Vamos ler esse versículo aqui. 1:16 de 2 Pedro. Olha aqui que diz o versículo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Olha, Pedro também testemunhando aqui, né? Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Louvado seja Deus. Então, Pedro, com a sua convicção de que viu, de que recebeu do Senhor essas diretrizes, esses mandamentos, e aqui está a sua fidelidade na pregação. Paulo, ao contrário, declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o condicionou, né, como um arauto, ele comissionou como um arauto. Não falava, não com palavras para agradar aos homens. Está registrado em 1 Tessalonicenses 2:4, 1 Tessalonicenses 2:4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas para agradar a Deus que prova o nosso coração. Gente, isso é fidelidade na pregação. Paulo, Silas, Pedro
aqui dando o depoimento da sua fidelidade na mensagem da palavra de Deus. E nós não podemos ser diferentes. Precisamos realmente permanecer na genuína palavra de Deus, de como ela realmente é e qual é o objetivo dela, que é a salvação, né? O perdão dos pecados e nos conduzir a uma vida eterna com o Senhor. Não era para satisfazer os seus ouvintes, mas manter fidelidade na pregação e repudiar os falsificadores da palavra, mas anunciar a Cristo em sinceridade. Olha o que diz 2 Coríntios 2:17, gente. Bíblia, gente, não tem jeito. Temos que estar baseado na Bíblia, citar bastante versículo. 2 Coríntios 2:17, olha o que diz aqui. Porque nós não somos como muitos. O quê? Falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como que de Deus, na presença de Deus. Isso é temor, gente. Isso é temor. Isso é fidelidade na mensagem cristocêntrica, na mensagem pautada nos ensinamentos da palavra de Deus, do Senhor. Que nós permanecemos, então, dentro dessa convicção espiritual, por que não lembrar, dentro do quê? De um poder do Espírito, na confiança em Deus e no quê? Na fidelidade da pregação. Vamos para frente? Vamos falar um pouquinho de convicção moral agora. Convicção moral. Vamos falar um pouquinho da retidão nas ações. Vamos falar da retidão nas ações, vamos falar da reputação ilibada e vamos falar de uma vida irrepreensível. Nós estamos falando da convicção cristã, hein, gente? Manter, cultivar, né, uma convicção cristã. Quem está chegando agora, se você de repente vacilou um pouquinho, nós estamos no ponto 2 desta manhã, deste domingo tão abençoado. Retidão nas ações. Qual que é o objetivo? Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que venha a glorificar a Deus. Paulo, por si, assegura que a convicção para a transformação moral na vida do crente salvo, gente, ele assegura que a conversão opera a transformação moral. Nós conhecemos o versículo 17 do capítulo 5, né, de 2 Coríntios. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, gente, as coisas velhas se passaram. Quem está em Cristo, nova criatura é. Isto é, retidão nas ações. E nós vemos muitas outras recomendações bíblicas, né, com relação a essa retidão. Efésios 4:25 fala, deixar é mentira. Depois, 29, vamos passar porque tem alguns versículos para citar aqui. Vamos para Efésios rapidinho aqui, gente, olha. No capítulo 4, versículo 25, para a gente reforçar o que estamos falando. O que é? São advertências, não é? Com relação a nós, são recomendações bíblicas com relação a deixar o velho homem, a velha natureza. Versículo 25 do capítulo 4, gente, olha. Pelo que deixar é mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O versículo 29, não pronunciais palavras torpes, são advertências, não é? Dentro de uma vida de retidão. Irai-vos e não pequeis, não se deixa, é o versículo 29, na verdade, que eu quero ler aqui, gente, versículo 29, perdão, o 29 diz assim, ó, não deixa ou não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Claro, gente, nós estamos falando de vida de retidão, ou, aliás, retidão nas ações, dentro de uma convicção moral. A nossa moral, ela tem que ser ilibada, ela tem que ser, não é, vista, irrepreensível. E olha, gente,
Não usar palavras lisonjeiras. 1 Tessalonicenses 2:5. Vamos voltar para Tessalonicenses 2:5. 1 Tessalonicenses 2:5. O que diz aqui? Olha aqui. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é... Olha a firmeza que Paulo escreve aos Tessalonicenses, dizendo da sua firmeza, dizendo que Deus é testemunho do nosso trabalho, da nossa convicção moral, da nossa retidão moral. Gente, glória a Deus. Nós temos que realmente, né, como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Lembrando aqui que somente o falso cristão busca essas coisas, isto é, influências ou influenciar por meio de bajulação. Romanos 16 e 18, olha o que nos fala, gente. Nós não devemos bajular ninguém e ganhar pessoas para nós. Devemos ganhar para Cristo, para que elas sejam salvas, para que elas sejam convertidas, para que elas sejam transformadas. 16 e 18 de Romanos. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com as suas palavras de lisonjas, enganam o coração dos simples. Então, irmãos, por favor, se você vai pregar o evangelho e tem pessoas, evidentemente, simples com relação ao conhecimento do evangelho, pregue a verdade. Não lance palavras que venham apenas trazê-los para você. Ganha-os para Cristo. Se nós usarmos palavras de bajulação, nós vamos ganhar as pessoas para nós. Né? Nós vamos formar partido, meu partido, o seu partido, o partido de fulano e cicrano. Mas aqui nós estamos falando de retidão nas ações, que as nossas ações, que a nossa convicção moral, que a nossa pregação sejam para transformação de vidas. E por finalizar aqui, nós vamos ver a reputação ilibada, né? Que é uma boa reputação, que é uma vida transparente, gente. É uma pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos 6 e 13. Conhecemos muito essa passagem também, hein? Como é que nossos irmãos foram chamados? Como que os irmãos separaram pessoas para o trabalho do evangelho? Vamos ver? Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 6, versículo 3, gente. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituam sobre este importante negócio. É gente de reputação, gente honesta, gente, né, que tenha condição de levar a palavra com verdade, com firmeza. Vamos lá. Pessoa que não buscam glória dos homens. 1 Tessalonicenses 2 e 6. Eu acho que eu estou repetindo esse versículo, mas vamos ver só. Vamos conferir esse versículo, gente, para nós prosseguir. As horas passam tão depressa e nós não queremos perder aqui, né? 1 Tessalonicenses 2 e verso 6. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Gente, eles, como apóstolo, né, eles tinham até o direito de muitas outras coisas, mas eles não queriam usar desse pretexto. Eles queriam trabalhar, queriam ser abnegados, queriam se doar ao trabalho e não ser pesado para a igreja. Então, gente, não queriam buscar glórias para eles, mas que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele advertiu que os crentes devem se gloriar no Senhor e não em si próprio. Nós vemos isso em 1 Coríntios 1, 29 e 30, que a gente não tem o tempo de ver isso nesse momento. E o ponto 3, dentro desse ponto 2 aqui, 2 e 3, seria vida irrepreensível. O que é vida irrepreensível, hein, gente? Uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5 e 27, claro, vamos ler esse versículo, Efésios 5 e 27, que diz o seguinte: para apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Gente, esses são os deveres dos crentes. O nosso dever é de apresentar a Cristo as nossas vidas irrepreensível. Nós, a igreja, devemos estar santa, pura, imaculada, para nos apresentar ao Senhor no dia da sua volta. Paulo, ele invoca a Deus e a igreja como testemunhas da sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses 2:10, a gente vai ver esse versículo. 1 Tessalonicenses 2:10. Nesse capítulo 2 aqui a gente explorou muitos versículos, né, gente? Então, 1 Tessalonicenses 2:10, ele diz assim, olha, diz assim, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco e que crestes. Então, gente, eles estavam lembrando, né, os tessalonicenses da sua postura. Ele estava recorrendo, dizendo que Deus e vocês são testemunha, né, da nossa vida irrepreensível, do nosso ensino irrepreensível. Olha, eu acho que o versículo 10 ele deixou bem claro sobre isso, né? E vamos prosseguir mais um pouquinho. Olha aqui, Paulo demonstra um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e consigo mesmo. Vamos ver 1 Coríntios 9:27. 1 Coríntios 9:27. Irmãos, olha, precisamos dessa convicção, viu? Precisamos dessa convicção, cultivar essa convicção sobre a palavra de Deus. 1 Coríntios 9:27. 9:27. Olha o que diz aqui, gente. Paulo dizendo, né? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Quer dizer, eu assumo, eu luto, eu vou fazer de tudo para não escandalizar, para não ser achado, né, forma de vocês me repreenderem, de vocês fazer julgamento, mas eu faço para quê? Para ganhar, né? Para que eu não venha a ser reprovado. Então eu subjugo o meu corpo, eu subjugo a mim, não é? Para não ser reprovado. Que o Senhor continue, irmão, nos despertando a fortemente batalhar e conservar essa vida cristã ilibada, tá certo, gente? Vamos lá, olha, o ponto, para finalizar, nós vamos ver a convicção social. Vamos ver o que é convicção social. O objetivo é reconhecer que o amor sacrificial, gente, não é um amor simplesmente, é um amor, se for preciso, sacrificar para demonstrar esse amor. Amor sacrificial e abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino de Deus. Irmãos, às vezes até não é muito pelo falar que nós ganhamos, não é muito pelo falar que a obra de Deus cresce, que o reino de Deus expande. Não, muitas das vezes é pelo abnegado trabalho, pelo amor sacrificial, pelo sacrifício que fazemos em detrimento quanto nós amamos as pessoas, né? E abnegado trabalho. Abnegado trabalho, gente, é trabalhar com as nossas mãos sem interesse próprio, né? Sem interesses econômicos, mas trabalharmos para o crescimento da obra do Senhor. E aí, em primeiro lugar, nós vamos ver dois assuntos aqui, que é o bem-estar comum e vamos ver a definição altruísta, né? Esse bem-estar comum é justamente o que nós estamos falando. É o alcance de nossas necessidades físicas e espirituais. Se nós alcançar as nossas necessidades físicas e espirituais, nós estamos gozando de um bem-estar. Segunda Timóteo 3,16,
nós vamos ver esses versículos. 2 Timóteo 3,16. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 3,16. Vamos ver esse versículo, gente. Olha aqui. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isto é, a Bíblia oferece essas instruções para o nosso bem-estar. Olha o que Tiago disse, gente. Tiago 2,15. Olha o que ele diz aqui. Vamos ver Tiago 2,15. 2,15. Para o bem-estar, gente. Olha. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Olha o versículo 16, 17. E algum de vós lhes dizer: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então essa convicção social é a gente fazer com alegria, com convicção, para ver o bem-estar das pessoas. É nosso papel proclamar esse evangelho. Quando nós encontramos lá em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Gente, isso é um ide imperativo de Jesus para a nossa vida. É um mandamento para nós. E nós precisamos, dentro desse, levar bem-estar às pessoas através da palavra de Deus. Lembra Abacuque? O profeta Abacuque, na Bíblia, acho que 3, 4 páginas, né? O profeta relata que os problemas sociais daquela época resultavam do pecado. E que pecado era esse, gente? Inversão de valores. Eles olhavam para os ímpios e queriam ser como eles, porque os ímpios prosperavam e eles estavam sendo julgados pelo Senhor. Eles estavam sendo testados, estavam sendo provados pelo Senhor, e eles então olhavam que o ímpio prosperava, a ponto de Abacuque dizer: Senhor, os ímpios prosperam e nós estamos sofrendo, né? E aqui, o que existia também? O pecado da violência e da injustiça. Abacuque 1 e 4, está bem claro esse versículo. O cuidado e sentimento de Paulo para com a igreja. Gente, 1 Tessalonicenses 2 e 8. Nesse capítulo nós exploramos bastante mesmo, né? 2 e 8 de 1 Tessalonicenses, gente. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha o versículo 8, o que diz aí? Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a vossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Então, gente, Paulo não só explicou a palavra, ganhou eles para Cristo, mas eles tinham um relacionamento social, um amor. Ele queria ver o bem-estar desta igreja. É por isso que ele expressa desta forma, o sentimento, o cuidado para com a igreja. E, vamos lá? Comparando os cuidados de uma mãe. Ele comparava o cuidado que eu tinha com a igreja com o cuidado que a mãe tinha com o filho. Coisa linda, né? Nosso dever deve englobar o quê? O moral e o social. Do contrário, não retrata o evangelho de Cristo. Tiago 4,17. Gente, se a gente simplesmente falar, né, e não ajudar, não fazer nossa obra social, Tiago fala que a fé sem obra é morta. Olha o que está escrito aqui, ó. Tiago 4,17. Estaremos já indo para o nosso finalzinho da nossa aula, tão especial nesse domingo desta manhã de 10 de setembro. E lembrando, irmãos, que 10 de setembro é Dia Nacional das Missões, né, irmão Igor? Dia 10 de setembro, hoje, domingo,
Dia Nacional de Missões. Então aproveita para falar de missão na sua congregação, na sua igreja lá. Não vamos esquecer disso hoje, não. Vamos lá. Eu estava falando de Tiago, né? 1 e 4, gente. Perdão, 4 e 17. Tiago 4 e 17, na verdade. Olha aqui o versículo. 4 e 17 diz aqui: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Gente, se nós podemos fazer a nossa obra social e não fazemos, é como se nós estivéssemos pecando. Assim a Bíblia está dizendo, não sou eu, o irmão Milton. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a definição altruísta. O que é altruísmo, gente? Incita o ser humano a preocupação com os outros. É você amar os outros em detrimento se você precisa sacrificar ou não. É você, se você quer estar numa posição, você também quer que o seu superior, quer que o seu próximo também esteja nessa posição. Não lutar para você e sobressair, né? Evitando assim uma ação antagônica dos sentimentos do egoísmo. Por exemplo, evitando assim o sentido contrário, né, ao sentido egoísmo. Egoísmo, claro, eu sou egoísta, eu quero para mim, eu quero só e não quero para os outros. Exatamente isso que é uma definição altruísta, é o contrário de você ser egoísta. É você compartilhar, é você dividir, é você querer o bem do outro, não importa até mesmo se você está fazendo sacrifício ou não para ver a pessoa bem. O apóstolo Paulo, ele abnegou, gente. Olha, vamos ver o Atos 20 e 24, o que diz a Bíblia? Atos 20 e 24, para nós irmos já para o final da nossa aula de hoje. 20 e 24 de Atos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então Paulo estava se isentando, né, de qualquer bajulação, de qualquer preciosidade, e na verdade a alegria dele era que o Evangelho do Senhor fosse anunciado. Então o apóstolo Paulo abnegou do seu direito como apóstolo, né, não queria ser pesado para a igreja. Como os irmãos conhecem, Paulo tinha o seu ofício, ele trabalhava para se manter no Evangelho. Ele não queria que a igreja o mantesse, mesmo que ele tinha esse direito, eu repito. Porque a Bíblia diz que o obreiro tem o direito do seu salário. Mas, enfim, se você não toma esse direito e faz com sacrifício, claro, o Senhor vai receber, vai te abençoar e vai te capacitar. Ele trabalhava para te sustentar. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 2 e 9. E, como diz, é 1 Timóteo 5 e 18 que fala que o obreiro é digno do seu salário. Paulo recusou, repito, desse benefício, pois sabia perfeitamente, olha que coisa interessante, gente, ele conhecendo a situação, a pobreza daquele tempo, ele então não queria subjugar, não queria ser pesado para com a igreja, e eu vou ler com os irmãos 1 Coríntios 8, 1 a 2, e já estamos indo para o final da nossa escola bíblica dominical desta manhã, deste domingo. 1 Coríntios 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. 8 e de 1 a 2. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica, gente. Nós estamos falando justamente, né, de um amor altruísta. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Gente, nós tivemos hoje aqui uma aula, né, olhando para Paulo, principalmente para Pedro, de uma vida abnegada, uma vida de sinceridade, uma vida altruísta, né? O amor sacrificial e voluntário é essencial e faz parte da nossa
convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só para repetir rapidamente, deixar marcado, falamos sobre a convicção espiritual, convicção social e a convicção moral. Preservamos assim, meus amados irmãos, cultivando sempre a nossa convicção cristã dentro de poder de Deus, dentro da nossa convicção espiritual, da convicção social e moral. Que o Senhor nos dê um final de dia abençoado. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Que nós possamos exibir e manter uma convicção cristã legítima e autêntica. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para mantermos a nossa vida desta forma. Irmãos, estamos caminhando para o final, mas antes de fazermos uma oração, eu quero fazer um convite para você, irmão, irmã, que está acompanhando esta escola e não nos conhece pessoalmente, a nossa igreja você não frequentou ainda nenhum culto, eu quero fazer um convite especial para você, minha irmã, meu irmão, venha nos fazer uma visita. Aqui no nosso templo sede, nós temos cultos toda terça, quinta e também aos domingos. Também temos nas congregações, nas igrejas em cada bairro, toda quarta, sexta-feira, também aos domingos. E em todo o nosso campo, no domingo pela manhã, nós temos as nossas reuniões de escola bíblica dominical. Vai ser uma alegria recebê-lo, dar um abraço fraterno em você e com certeza, ao acompanhar, a estar de maneira presente aqui em um culto, vai sair muito melhor do que entrou. Deus vai falar com você. Então venha nos fazer uma visita, será uma alegria receber você. Também nós, irmãos, que somos alunos, que amamos a escola bíblica dominical, também podemos contribuir com a obra de Deus, ajudarmos a manter a igreja de Cristo viva e ativa, servindo aos propósitos e desígnios de Deus através das nossas ofertas e dízimos, né? Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar suas ofertas, os seus dízimos e contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Que Deus abençoe a você, querido irmão, irmã. Feche os seus olhos, vamos orar nessa oração final. Não nos esqueçamos de orar pelos nossos missionários nesse Dia Nacional de Missões. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por ouvirmos a Tua voz, pela Tua sabedoria derramada a nós, pela Tua presença em nosso meio, nós Te agradecemos. Também pedimos, Senhor, em favor dos nossos missionários, esses irmãos e irmãs que estão, Senhor, em outros lugares, que se desprenderam, Senhor, e estão anunciando as boas novas do Evangelho. Supre suas necessidades, cuida dos nossos missionários, não deixe faltar sobre suas mesas o pão, sobre suas vidas a unção do Espírito Santo, e que eles venham, Senhor, e continuem, Senhor, colhendo os frutos da pregação da Tua palavra. É o que nós pedimos para este domingo e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Nós nos vemos daqui uma semaninha em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.